Senhor, primeiramente, é o nosso Pai amado, querido. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado sempre, nos corrigido quando é necessário. Querido Deus, agora eu te apresento os pais humanos, Pai, que estão aqui. Verdade. O Senhor sabe as suas necessidades, seus anseios e suas lutas, Pai. Todos os dias eles acordam cedo e buscam o pão de cada dia para o seu lar. Amém. Que o Senhor vai estar, eu sei que o Senhor já está, mas que o Senhor vai estar provendo mais e mais na vida de cada um deles. Amém. Eles são pai porque o Senhor escolheu a missão e a responsabilidade de ensinar uma criança, de ser o sacerdote do lar, de estar ali quando sua esposa precisar. O Senhor tem capacitado cada um deles e o Senhor continua capacitando. Amém. Então, Senhor, eu só peço que o Senhor, Pai, venha estar dando força para eles, mais ânimos, e para que ele possa entender que eles estão aqui neste mundo para fazer a diferença. Amém. E que essa diferença seja para alcançar outras pessoas. E quem sabe, Pai, outros pais que não conhecem do Senhor. Então, que o Senhor vai estar com cada um deles, derramando mais bênçãos na vida deles. Amém. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já escolheu, já estava idealizando esse dia. E que esse dia, o Dia dos Pais, é todos os dias. Não é só um dia que é o Dia dos Pais, é todos os dias. É um dia de reconhecimento. Porque está na palavra do Senhor. Se honrar o pai e a mãe, principalmente o pai que vive hoje, vai prolongar os dias na terra. Então, que os filhos possam ter essa noção. E que os pais, Pai, assim como o Geografo falou, eles entendam a responsabilidade. Quando o seu filho perguntar, pai, mas e se para a igreja não fazer isso, eles têm que responder. E se o filho não perguntar, mas o filho está observando o seu comportamento. Que ele seja exemplo no seu lar. Que ele dê testemunho, Pai, para as pessoas. Porque não precisa falar do Senhor com a Bíblia na mão. Porque a sua vida declara quem realmente é. Então, que o Senhor derrame mais bênçãos na vida deles. E ainda aqueles, prepara aqueles que ainda não são pai. Para que possa também entender a sua responsabilidade. Amém. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Por cada homens vitoriosos que estão aqui na frente. Amém. Te agradeço por Jesus. Amém. Então, irmãos, pais, aqui tem algumas lembranças que a igreja preparou aí para vocês. Podem escolher, fique à vontade, tá? Fique aí à vontade, escolhe aí a cor que vocês querem. Então, É legal. a Carmen também, fique à vontade. Grande, não pode ver deles ali? Eu tô começando a tirar aí. Onde não? Ai, deixa eu celular. Escolha essa chuteira que foi Até a boca ainda não está. Obrigado, gente. Nós estamos aí. Já pegou o seu, Edivaldo? Então vamos mãos à obra, né? Não acho que dá pra me ouvir, não, né? Hã? Boa noite, irmãos. Boa noite. Como é bom nós estar na casa do nosso Deus, né? Aqui é a casa do Senhor e o Senhor, Ele nos considera como filhos. Nesse momento nós vamos estar refletindo um pouco na palavra de Deus. Mas antes disso, eu convido você, antes de nós abrir nossa Bíblia, eu convido você que abre primeiro em Hebreus 12. Hebreus 12. Abra sua Bíblia. Hebreus 12, vou estar aguardando. Hebreus 12. Feche seus olhos e vamos falar ao nosso Deus. Querido Deus, Pai amado e Pai querido, Senhor, desde já te agradecemos, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Assim diz a tua palavra, Senhor Deus. Aqui estamos na tua presença, Senhor, não porque merecemos, Senhor, mas porque o Senhor nos aceitou, o Senhor nos resgatou e o Senhor nos deu esse privilégio, essa dádiva, Senhor Deus, de estarmos na tua presença, invocando o teu santo nome, meu Pai. Que tu venha nessa noite, Senhor, abrir nossos corações para que nós possamos estar meditando na tua palavra, Senhor, e sair daqui cheio do teu Santo Espírito e cheio do teu amor, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, hoje é comemorado
nesse mundo, nesse planeta, o Dia dos Pais. O que é pai para você? Pensa aí, o que é pai para você? Pode sim, irmão. Pai é presença, pai é carinho, pai é amor, pai é sábio nas palavras. Quando ele ama o filho ama o pai, falando por mim. O pai se foi em 99. Aí ele namora meu coração. Não esqueci. Verdade, se fosse classificar o que é pai, pai é amor, porque Deus é amor. E pai, essa palavra pai, ela é bem forte, né? Então tal que Deus nos chama de filhos. Vamos ler lá no livro de Hebreus, Hebreus 12, versículo 7 até o 10, que fala assim: suportem as dificuldades, recebendo-as com quê? Como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? O nosso Deus, aqui ele diz que ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai e ele nos disciplina. E continuando no versículo 8, ele vem dizendo: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não serão filhos, não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O versículo 9 diz: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. O versículo 10 diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Deus, aqui ele nos chama que nós devemos o quê? Que nós devemos aceitar a disciplina do Senhor. Nós devemos aceitar a disciplina do nosso Pai. Aceitar a disciplina do nosso Pai. No versículo 11. E no versículo 11 fala bem assim: toda a disciplina com efeito no momento não parece ser o quê? Motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos tropegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então nosso Deus aqui, ele é um Deus de amor, um Deus que ele cuida, que nos disciplina, um Deus que nos adverte. E eu, como filho de Deus, eu devo ser o que? Obediente. Eu devo amar a disciplina do Senhor. O Senhor falou, Deus, que a sua disciplina é para o nosso próprio bem, é para a nossa espiritualidade, porque o nosso Deus é um Deus de amor e Ele quer que eu e você não se percam. E Deus sabe que nós vivemos num mundo que está indo de mal a pior. Aí eu volto a fazer a pergunta: mas quem é Deus para você? Você está sendo filho de Deus? Eu estou sendo filho de Deus, porque o verdadeiro filho de Deus, ele obedece a Deus. O que Deus tem nos mostrado na sua palavra? Para que eu e você andemos nessa palavra, seguimos as suas orientações. Eu estou sendo um filho obediente? Muitas vezes a gente acha que a gente é obediente a Deus, mas se a gente for analisar, o apóstolo Paulo diz assim: examinai a você mesmo, se realmente eu estou na fé, se realmente estou obedecendo a Deus, ou estou obedecendo a homem ou a mim mesmo.
ou obedecendo às minhas próprias vontades. A palavra de Deus é bem clara em dizer que o homem, os pensamentos do homem, é só para o mal. E muitas das vezes a gente pede ao nosso Deus que nos livra do mal, mas nós continuamos fazendo as mesmas coisas do mal. Muitas vezes a gente pede cura ao nosso Deus, mas a gente continua comendo as mesmas coisas que nos traz a doença. Muitas vezes a gente pede tantos conselhos ao nosso Deus e o nosso Deus nos dá os conselhos e nós rejeitamos. Porque o maior conselho está aqui, a palavra de Deus. E muitas vezes a gente negligencia a palavra de Deus, cuidando dos nossos próprios interesses. E quando nós caímos de joelho, muitas vezes a enfermidade, a doença, aí a gente lembra de Deus, que realmente nós não estamos fazendo a coisa certa. E muitas das vezes nós ainda julgamos a Deus ainda. Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Eu faço bem, eu nunca prejudiquei ninguém, nunca fiz o mal a ninguém, mas você está sendo uma pessoa desobediente. Deus vai para a direita e você vai para a esquerda. E o próprio Deus diz que Ele nos disciplina porque Ele nos ama. E o papel importante de um pai no seu lar é orientar os seus filhos. Tem momentos sim da disciplina. Eu aprendi a disciplinar os meus filhos. Muitas vezes meus filhos fazem coisas erradas, a desobediência que é muita. E eu tenho 2 filhos, para quem não conhece, Benjamin e Ada. Quando o Benjamin era só, ele não era tão desobediente. Mas agora quando o Ayla nasceu, existe a concorrência e a desobediência aumentou. E agora ele está com 2 pequenas desobediências que eu tenho de trabalhar, porque Deus diz que nós devemos instruir o nosso filho no caminho que ele deve andar. Esse é o papel do pai. E o próprio Deus, ele faz isso. Ele instrui o seu filho no caminho que deve andar. E o nosso dever como pai é instruir os nossos filhos. Porque a herança dos pais são os filhos. E muitos, naquele grande dia, quando o Senhor vier, eles vão perder a sua herança. Deus vai procurar, cadê os filhos que eu te dei? E aí? O que nós vamos reagir com nossos pais, para o nosso Deus, que é o nosso Pai? Todos nós não podemos ser pai. Tem muitos que não podem ser pai, mas todos podem ser filho. Todos podem ser filhos, sem exceção. Porque o Deus é o Deus de todos. Não é o Deus de um nem de 2, é um Deus de todos, para todos. Então nós devemos aprender com a palavra do Senhor que a lei de Deus, as palavras do Senhor, a sua disciplina é para o nosso próprio bem. E nós devemos amar ela. Nós devemos colocar em prática a palavra do Senhor. A gente tem filho, uma das vezes a gente só briga com o filho, briga para lá, briga para cá. Eu tenho um filho pequeno e eu sei como é a luta em casa. A disputa por território. Um querendo, eu sou pai, e um querendo que a pequena agarre em mim, passe o dia todo agarrado em mim. Que é papaizinho pra lá, papaizinho pra cá, aí me beija, e me beija. Se eu andar na rua, ela só anda me beijando, só anda me agarrando. Mas ela também gosta de manipular. Ela gosta de fazer isso para fazer o quê? Para me fazer as vontades dela. E muitas das vezes eu corto isso com a disciplina. Quantas vezes à noite ela querendo alguma coisa, começava a se jogar no chão. Essa semana mesmo, à noite não querendo dormir, bota para dormir, aí ela começa a bagunçar, joga o travesseiro para um lado, chuta para outro. Eu vou falar com ela, ela começa de birra, se joga no chão e vai dormir no chão. Eu levantei, dei um tapa no bumbum dela, botei na cama rapidinho que eu procurei e estava dormindo. Dormiu muito rápido. Eu falei, muitas das vezes a gente tem que ser um pouco duro com nossos filhos. Tem que dar uma repressão na hora certa. Não toda hora ficar dizendo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A palavra de Deus, ela te orienta a ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar. Qual é o caminho que o Senhor nos mostra para o seu filho deve andar? É os caminhos do Senhor. Ensina os preceitos do Senhor ao teu filho. Instrui ele no caminho. Estudar a palavra de Deus. O Benjamin tem um débito comigo. Eu comprei uma Bíblia para ele no Estrada
E ele queria uma Bíblia maior, que o sonho dele dizendo que ele quer ser pastor. Aí ela faz chacota com isso, aquela bichinha daquele tamanhinho, ela faz chacota com o irmão. Já chamou ele de pastel, implicando com ele. Chamou ele de pastorzinho, não sei o que. Ela inventa cada nome para ele e fica aquelas brigas. Aí fala que ele é um pastorzinho de caminhão. Ela inventa tudo para ele, para ficar na implicância com o Benjamin. E ele não gosta disso e começa os aborrecimentos em casa. Aí eu tenho que lidar com os dois. Aí como é que eu faço? Eu digo, olha, eu vou separar os dois. Rapidinho eles começam a se abraçar um ao outro, mas eles são preocupados com, mas começa essa disputa. Então a gente tem que ter o quê? Como pai, saber lidar com essa situação. Porque não é fácil. Ter um não é fácil, e ter dois fica mais difícil ainda. Se não for de joelho no chão, orando, pedindo orientação ao nosso Deus, mas para isso nós precisamos ser obedientes também ao nosso Deus. Porque se eu não for obediente a Deus, como meus filhos vão ser obedientes a mim? Como meus filhos vão me obedecer? Se ele não vê eu como um filho obediente ao Deus, que me dá a instrução, o que é que eu vou ensinar para eles? Então o próprio Deus disse que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar, e Deus nos orienta como os filhinhos, que ele nos repreende, ele nos disciplina porque ele nos ama. Ele ama a mim e ama você, e é por isso que ele nos disciplina. Interessante que quando a gente tem o primeiro filho, nossa, a gente parece que estraga a criança. O menino não pode andar 2 metros que você já está segurando e aquele negócio todo. O menino não pode encostar nada que você já está vendo o menino cair. Não pode subir no brinquedo que você já fica ali agarrado direto. Protegendo de tudo quanto é jeito, não deixa ele crescer para a vida. E o Benjamin é daquele tamanho, mas o Benjamin ele ainda é muito inocente assim, das coisas que acontecem. Enquanto Ada, que é o segundo filho, a gente deixou mais essa proteção de ficar querendo segurar toda hora na hora que cair. Ela cai, se esborracha, se levanta de novo mais rápido. Então a gente vê que muitas vezes a gente não deixa nossos filhos evoluir. A gente deve, o filho não nasceu para esse mundo, mas nós devemos orientar como viver nesse mundo. Porque muitas vezes as pessoas dizem, os nossos filhos nasceram para o mundo, mas não é para o mundo. Os nossos filhos era para a honra e glória do nosso Deus. Por isso que o próprio Deus disse que nós devemos ensinar ele no caminho que ele deve andar. Porque há muitos caminhos nesse mundo. Mas ainda, nesses muitos caminhos, os caminhos que há nesse mundo são caminhos perigosos. Caminhos de cilada. Mas o nosso Deus veio do céu e nos deixou um caminho. No meio de tanto caminho, aparecia um novo caminho que até então nós não tínhamos esse caminho. Que esse caminho é o próprio Deus, é o próprio Cristo quando ele veio. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho é o caminho que nós devemos colocar os nossos filhos. Nós como os bons pais. O pai tem um papel muito importante, assim como a mãe. Mas o pai, ele é o cabeça. Os filhos, ele olha para os pais. Você vê muitas famílias sendo destruídas, muitas das vezes, não é por causa do filho, mas sim por causa do pai. O pai maltrata a mãe. O pai maltrata os filhos criam aquela revolta, aquela angústia por dentro, e eles se tornam os pais da mesma situação que o seu pai era, porque o pai se tornou um espelho para ele. O seu pai não obedecia a Deus, não prestava atenção nas orientações de Deus e não seguia. Eu sei que nós, como pais nesse mundo, nós somos falhos, mas nós temos esse dever de procurar colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no nosso meio. E Deus usou a sua palavra para estar nos orientando. Muitas das vezes a gente quer saber como criar um filho, perguntando para os psicólogos, perguntando para os doutores, para as pessoas estudiosas, mas aqui na palavra de Deus você encontra. Porque o Pai ensina na palavra de Deus. Ele nos mostra como é que nós devemos proceder com nossos filhos. O nosso Deus disse que Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o seu Espírito. Peça, o Espírito vai te dar sabedoria para ler. Mas muitas das vezes nós negligenciamos esses ensinamentos. Nós pedimos e Deus nos dá, e muitas das vezes nós fechamos os olhos para isso. Porque nós achamos muitas das vezes pesado.
nós deixamos pesado muitas coisas, costumes que nós temos, nós devemos abandonar. E muitas vezes a gente não quer abandonar. E isso se torna um empecilho na educação dos nossos filhos. E na nossa própria educação. Porque nós, como igreja, como os pais, como filhos de Deus, nós devemos mudar de atitude. Mudar o nosso jeito de ser. Mudar o nosso jeito de falar. De como se comportar. Porque na igreja é muito fácil, né? O filho vem para a igreja colocando os pequenos, mas estou colocando isso para nós, adultos, como os filhos de Deus. Nós vem para a igreja e se comporta muito bem. E quando nós saímos da igreja, como é que nós se comportamos lá fora? O nosso pai nos vê como nós se comportamos na igreja. O nosso pai nos vê como nós se comportamos lá fora. Então nessa noite, meus irmãos, a mensagem é: devemos obedecer ao nosso Deus, não devemos ser negligentes, porque isso pode gerar a nossa própria destruição. A palavra de Deus, ela é clara, ela é bem clara. Considera, pois, atentamente aquilo que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. E muitas vezes nós ficamos tristes com nossos filhos desobedientes, né? Ficamos tristes com nossos filhos que nos desobedecem. Agora te coloca no lugar de Deus. Nós desobedecendo ao nosso Deus. Será que Deus se alegra com isso? Deus fica triste. Você acha que Deus tem prazer de disciplinar os seus filhos? De açoitar os seus filhos? Deus não tem esse prazer. Mas muitas das vezes é preciso, para que nós possamos voltar para o Senhor e obedecer. Eu, quando eu era pequeno, quantas vezes eu já dormia, eu era virado um samurai. Eu dormia fora de casa, já passei duas noites sem dormir em casa. Era difícil meu pai me repreender, mas também como ele me repreendia, era com vara, e eu passava o mês todinho me lembrando daquilo. E teve uma noite que aconteceu uma situação, tinha o nosso cercado, e eu como mais velho, e meu irmão era responsável de capinar o quintal. Só que tinha uma bola do lado, que toda tardezinha, às 4 horas, tinha essa bola, num campo de futebol, bem de lado da nossa casa. E eu ficava com meu irmão à tarde, nós jogávamos, eu via só o apito. E a bola batendo no chão lá, pum. Quando batia, eu levantava os olhos e olhava pro meu irmão, e agora? Aí eu e meu irmão, eu pegava, tirava a roupa, tinha um chapéu de palha, nós botávamos na enxada para cima, amarrava um galho, colocava a roupa no vestido no galho, botava o chapéu de trás de uma moita. E quem estava em casa, pelos fundos, olhava, via a roupa lá e o chapéu na cabeça, mas não dava para ver direito. E eu me mandava pro futebol. Jogava até 6 horas da tarde, até quando o sol ia embora, que estava tudo escuro. E quando terminava, mas nosso pai e nossa mãe tinham avisado: vocês têm de limpar esse terreno, vocês têm de capinar essa plantação aí, e se vocês não capinarem, vocês vão levar uma surra. E eu e meu irmão, o mais novo que eu, tá lá jogando, agarrado, jogando pra lá e pra cá, esquecia. Quando dava o sol, tava de noite, acabou o sol, tudo escuro, nós ia pra lá, vestia a roupa, pegava a enxada, cortando tudo quanto era pé de planta que tinha, nós fazia uma rasa. Aí nesse dia, minha mãe pegou e foi atrás da gente. Rapaz, chegou lá, meu amigo, que viu aquela, tudo arregaçado, fiquemos fora de casa. Meu irmão ainda conseguia apanhar, eu não conseguia não, eu era ninja que eu falava. A porta de casa, o meu quarto tinha uma janela assim alta, tinha aquelas tramelas de madeira. Eu já dormia com uma faquinha de serra, com essa faca fora de casa, porque era pra mim, quando dá de madrugada eu ia abrir a janela, pulava pra dentro, a minha rede eu coloquei já na altura da janela, porque qualquer coisa, qualquer movimento brusco eu já só virava da rede pra fora. Aí eu falava que eu era ninja. Aí só que dessa vez a minha mãe dormia fora de casa.
dormindo, só de longe. Tinha um pé de árvore de janagoba, eu via só a lanterna passando assim, igual aquele filme, aquela lanterna passando, e eu lá encaixado nos galhos lá dormindo, ó. Eu via só a lanterna passar, quando eu passava, eu botava um galho na frente. Aí nesse dia, passou 2 dias, no próximo dia eu fui, entrei de casa, pela janela, todo mundo dormindo, entrei na rede, dormi, só que eu me enrolei e esqueci de 5 horas da manhã levantar. Quando eu vi, foi o cipó arder no escuro. Tentei correr, mas estava enroladinho igual bombons, dormi demais. Nesse dia foi ruim para mim, levei as consequências. Mas eu tinha sido avisado, eu sabia que era errado, mas mesmo assim eu quis permanecer no erro. Eu achei ruim, apanhei, passei muito dia magoado com a minha mãe ainda. Meus pais, fiquei magoado mesmo. Não só magoado porque minhas costas ficam uma desgraça. Mas só que isso, pra mim, não foi pro meu mal. Porque eu estava muito rebelde. Dava uma rebeldia pura. Eu não fazia como meus pais mandavam. Preferia passar 2 dias dormindo fora de casa. Passava a tarde toda, só entrava para comer. Depois vazava fora. E o que isso eu tenho de lição hoje? Muitas vezes a gente faz as coisas nossas vontades, né? Mas mesmo assim, meus pais não deixaram de me amar. Me repreenderam. Eu fui açoitado ali, mas mesmo assim não deixaram de me amar. E eu continuei por muito tempo fazendo isso. Até que chegou um dia que eu tive filho. Foi pouco tempo, eu tive filho. E eu fui ver que os nossos filhos é uma bênção de Deus. E nós devemos repreender eles sim. Eu vejo muitos casos de primos meus que naquela época eles não foram repreendidos. E hoje eles estão no mundo que estão. Os pais, aqui mesmo, quando eu vim para Macaé, eu cheguei aqui em Macaé, eu não vim porque eu não morava mais com meu pai e com a minha mãe. E tinha um colega meu que veio, o pai dele não queria saber dele, aí vamos para Macaé. O final dele foi morto em Campos. Começou a se envolver com coisas erradas. E eu dando conselho para ele não quis ouvir, mataram em Campos. Então, muitas das vezes, a gente não, como papel de pai, muitas das vezes a gente esquece desses detalhes, de estar instruindo nossos filhos, de repreendendo nossos filhos. Mas principalmente nós devemos obedecer ao nosso Deus primeiro. Como é que você não obedece, você vai instruir alguém a te obedecer se você não é obediente? Então nós devemos ser o nosso próprio testemunho. O próprio testemunho para os nossos filhos. E toda sabedoria, ela vem da palavra de Deus. Como você deve proceder como pai e como você deve proceder como filho na presença do Senhor. E a mensagem dessa noite foi essa, meus irmãos. Que nós possamos estar com o coração aberto, estar com a nossa mente aberta e confiar no Senhor. Que o Senhor nosso Deus, como a palavra de Deus diz, repreende porque Ele ama. E o nosso dever como pai e como pais é aceitar o nosso Deus. Aceitar a sua palavra como a nossa única regra de fé. Não nossos próprios sentimentos, nossas decisões. Que as nossas decisões elas podem ser equivocadas. Então nós devemos amar a Deus. Muitas vezes nós estamos na igreja e diz: eu sou filho de Deus. Se eu perguntar aqui, quem é filho de Deus, todo mundo levanta a mão. Mas tem bastardos também. E que nós não sejamos bastardos, porque o bastardo é aquele que não ouve a palavra de Deus. Ele diz que é filho de Deus, mas ele não ouve a palavra de Deus, ele não pratica a palavra de Deus. Ele pode comer na casa de Deus, ele pode beber na casa de Deus, mas ele é um bastardo porque ele não obedece a Deus. E que nessa noite, irmão, nós possamos sair daqui como verdadeiramente filhos de Deus e não como bastardos. É isso que Deus quer, que nós sejamos verdadeiramente seus filhos. Deus não vai te obrigar a ser filho dele, Deus não te obriga, porque você já foi comprado para isso. Então vamos, nesse momento, nos colocar de pé. Eu convido você que fique de pé nesse momento. Eu vou estar orando, tá? Eu vou estar orando pelos pais, vou estar orando pelos filhos, para que nós possamos estar encerrando nessa noite
Querido Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor. Aqui todos nós somos filhos. Amém, Senhor. E existe só um Deus poderoso que é Pai de todos, Senhor. Nessa noite, Senhor, abrimos nosso coração para Ti, meu Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, Senhor Deus. Nós abrimos nossa boca, Senhor, e dizermos que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Mas a Tua palavra, Senhor, diz que muitos falam da boca para fora que é filho de Deus, mas não Te obedece. E o Senhor diz que são mentirosos. E que nessa noite nós não possamos estar nesse grupo, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, ser os Teus verdadeiros filhos, Senhor. É bonito vir à igreja, Senhor, estudar a Tua palavra, ouvir as Tuas mensagens, Senhor Deus, os louvores, os hinos. Mas muitas das vezes, Senhor Deus, nós não tomamos uma decisão de ser filhos obedientes. E nós se tornamos filhos bastardos, Senhor Deus. Mas aqui nessa igreja, Senhor Deus, eu creio que o Senhor muda os nossos corações, os nossos pensamentos, Senhor Deus, para que nós não venhamos pecar contra Ti, que nós venhamos Te obedecer todos os dias, meu Pai. Que pela manhã, Senhor Deus, nós abrimos nossos olhos e dizer: bom dia, Pai. O Senhor nos acordou, porque quem nos acorda é nossos pais. Eu tenho experiência, Senhor, de manhã cedo, meu Pai, para levantar 2 filhos, Senhor Deus, e eu chamo eles pelo nome, Senhor Deus. Esse é o meu papel, porque o Senhor me ensinou, Senhor Deus. E o Senhor, todo dia que abre os nossos olhos, Senhor, que nós respiramos, é porque o Senhor nos chama. O Senhor nos chama, Senhor Deus, para Te adorar. O Senhor nos chama, Senhor, para compartilhar o Teu amor de Pai para com os filhos. Por favor, Senhor, aqui nessa igreja tem esses pais que estão aqui, Senhor, as mães também, Senhor Deus, que tem muitos filhos que não têm pai terreno, mas a mãe fazendo esse papel, Senhor Deus. E isso é louvável, Senhor, porque sabemos que o Pai de todos é o Senhor, e entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Sem o Senhor nós não somos ninguém, nós estamos apenas nesse mundo, Senhor, a vagar sem direção. Mas o Senhor, como nosso Pai Celestial, nos ama, e que nós possamos retribuir esse amor, Senhor. Nos dá uma boa noite, Senhor, e despertar feliz da manhã, Senhor, um bom dia de trabalho para aqueles que vão trabalhar fora de casa e para aqueles que vão trabalhar em casa, Senhor Deus, porque o nosso dever, Senhor, é uma vida de trabalho, é uma vida de missão, Senhor. É o que eu Te peço nessa noite. Abençoa todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.